Pessoal, boa noite a todos. Eu sei que essa pandemia, ela está comprometendo um pouco essa parte prática, né, das aulas práticas, tá? Mas não se preocupem, porque no que depender de mim, nem que a gente utilize o espaço aqui na empresa, a gente vai fazer a parte prática, tá? Esse conteúdo que a gente está estudando, ele não pode ficar só na teoria. A gente tem uma carga horária de 10 horas práticas, a gente vai cumprir essa carga horária, nem que a gente use os finais de semana, tá? Pra gente, mas primeiro a gente tem que estar com a nossa planilha pronta, montada, tá? Eu não me lembro ao certo, mas salvo engano é em maio que estão programadas a carga horária de aulas práticas, tá? Então até lá a gente vai estar com a planilha montada e uma base teórica muito boa, muito forte, né? E vamos pegar essa teoria e usar, né, na prática, beleza? Então, independente aí do que está acontecendo, tá? Eu converso com a Érica, acho que não está podendo usar a instituição, mas a gente usa aqui na empresa, sem problema nenhum, tá? Pessoal, outro detalhe aqui, rápido, em relação à aula de hoje, galera. Eu quero que vocês observem essa planilha de cima para baixo. Então, a gente começou ali, primeiro com uma data de uma competição, né? Depois a gente divide em meses, em períodos, em fases, em semanas, tá? Hoje, o que foi comentado na aula, né? As fases, né? Essas fases geral, fase específica, pré-competitiva e competitiva, né? Galera, é muito importante que vocês entendam, né, a parte teórica dessas fases. Por quê? Porque a prática, né, ela tem que respeitar os princípios de treino. Princípio principalmente da sobrecarga, ou da progressão da carga de treino, tá? E por isso a gente começa numa fase geral, vai para uma fase específica, chega na parte pré-competitiva, na competitiva. Então, o entendimento dessas fases é necessário. Para quê? Para eu saber como é que eu ajusto os estímulos. Tá? Eu vou conversar com você. A gente vai ter aula prática, mas a gente não vai ter aula prática sobre todas as modalidades. Isso é humanamente impossível, né? Isso também foge à minha esfera de conhecimento. Tá? Mas você tem que começar a pensar nisso, tá? Em função do que você almeja trabalhar. Beleza? Então, eu citei exemplos, né, mas exemplos dentro do que eu conheço, dentro da minha vivência, né, de fase geral, de fase específica, de fase pré-competitiva e competitiva, tá? Mas independente ali, se você tem 2 meses de treino até a competição, se você tem 6 semanas, não interessa, você tem que ajustar a fase geral, fase específica, tá? Eu já trabalhei dessa forma um período, no esporte em si, para competição, e o que eu posso dizer para vocês é que funciona muito bem, tá? Quando a gente faz o ajuste da prática, da nossa intervenção, com base nesses pressupostos teóricos que a gente estuda. A resposta é muito, muito interessante, funciona muito bem mesmo. Tá? Então, assim, estudem, busquem referências por fora, tá? Tirem as dúvidas de vocês, tá? Pesquisem, porque ajuda muito, funciona muito bem, né? Isso que a gente está estudando. Beleza? Aí é o seguinte, conforme o que foi combinado na aula passada, né, eu passo a palavra para vocês, conforme o interesse em comentar, em falar a respeito. Ninguém? Todo mundo entendeu tudo? E aí, professor, boa noite. Fala, Matheus, boa noite. Eu consegui entender bem o conteúdo, inclusive eu consegui identificar, tipo assim, como eu praticava natação, né? Eu consegui ver aonde se encaixava o período pré-competitivo, acho que é assim que fala, né? Aí, e quando ia para competição, algo do tipo, consegui identificar bem essa trajetória
Daí a gente vê os treinos, tipo assim, antes da competição mesmo, entendeu? Específica. Achei bem interessante o conteúdo, porque eu consegui encaixar bem na minha modalidade que eu fazia. Isso, Matheus, a natação é um esporte que ela tem livro até específico, que trata da preparação só para natação. Tá? Não vou lembrar o nome agora, mas tem livros com muito conteúdo a respeito disso. O que você faz na parte geral, na parte específica, pré-competitivo, como é que você controla o volume, intensidade da natação. Tá? Mas a base geral é essa. Tá? Agora, claro que tem as estratégias práticas, né? De cada modalidade, a natação não é diferente. Você chegou a competir ou só nadava por saúde, condicionamento? Bom, eu comecei mais por conta de saúde, né? Mas acabou virando uma modalidade que eu ia competir, fiz pré-joé. Cheguei pro joé, mas não ganhei, mas fui. Entendi, ó. Quem for trabalhar, por exemplo, pessoal, em escola, é lógico que é um bacharelado, né? Talvez alguém queira fazer licenciatura. E aí tem essas competições, né? O joé, pré-joé. E você tem o calendário para essas competições, né? Hoje, professor, mas o pessoal tem 15, 16 anos, galera. Os princípios de treino são os mesmos, né? Os mesmos. Você tem que ter cuidado com a galera, é volume e intensidade, tá? Mas a planificação é igual, beleza? Foi até bom o Matheus ter tocado nesse assunto aí, essa época de escola, mas a ideia é a mesma, tá? Pessoal, mais alguém? Professor, boa noite. Fala, Diego, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida com relação ali ao período pré-competitivo. O senhor falou assim que serve como um feedback para a gente também naquele momento, né? Se os resultados, se o atleta conseguiu atingir os resultados que a gente estava calculando para ele. No caso ali, se ele não alcança os resultados que a gente tinha colocado para ele, o que seria o ideal a se fazer? Ó, excelente comentário. A questão da gente ter o feedback que eu falei é o seguinte. Vamos lá, minha experiência prática, futsal, né? Então eu preparei uma equipe, né, para uma determinada competição. Isso é real, tá? No período pré-competitivo, o que eu fiz? Eu tinha que marcar amistosos. Então, por exemplo, futsal, não sei nem como é que tá hoje, faz tanto tempo isso, eram 2 tempos de 20 minutos. A galera não pode jogar um tempo e não aguentar o segundo. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa errada, né? Na parte geral, na parte específica, tá? Então, foi isso que eu quis dizer com feedback. Não sei se eu me fiz ser claro agora. Enfim, entendi agora. Mas você pratica alguma modalidade específica que queira trabalhar para eu te ajudar com alguma analogia do tipo? Eu não entendi, professor, a pergunta. Se você pratica alguma modalidade específica, ou se você pretende trabalhar, porque eu faço uma analogia de forma mais direcionada para ti. Por enquanto, eu estou indo na área da academia. Eu não pratico ainda no momento, mas é por onde eu estou querendo me direcionar. Beleza. Aí, por exemplo, tenta imaginar o seguinte, né? Se eu não respeitasse essa parte geral específica, eu pegasse a galera e eu colocasse para fazer direto, já para o jogo, propriamente dito. Estaria certo isso? Claro que não. Primeiro, eu não respeitei os princípios, né, de treinamento. Não comecei com volume, já coloquei para jogo, já coloquei com intensidade alta, eu aumento o risco de lesão. Eles não estão preparados para aquilo, entendeu? Por isso que eu tenho que ter um processo, tenho que ajustar esse processo, beleza? Beleza. Consegui mesmo ser claro? Sim, sim. Então tá bom. Quem mais, pessoal? Senão eu vou chamar aqui por nome. Pode falar, Cleber.
Teu fone Vai tá levar ruim, com ele forte aí, viu? teu fone tá ruim, Kleber. Kleber, a gente não tá te ouvindo, não. E aí, professor, voltando aí no assunto que ele falou aí, o bom é que a pessoa já começa até. A pessoa aprende mais no estágio, professor, querendo ou não, do que na faculdade toda, eu acho. Porque a gente aprende mais na prática, né? Querendo ou não, sobre o nome do exercício. Entre essas coisas, não é se a pessoa for querer fazer musculação. Eu penso dessa forma. Não, mas não tenha dúvidas, né? Isso é igual toda profissão, né? Pensa no médico cirurgião, ele não aprende a fazer cirurgia só na teoria, ele tem que ir para a prática, né? Só que essa prática, ela advém após o quê? Após uma bagagem teórica. Concorda comigo? Sim, com certeza, professor. Então, a ideia é essa, né? Você teria coragem de operar com um médico que não fez estágio, não fez prática ali? Deus é mais. Então, difícil, né? Em todas as profissões tem a prática jurídica, qualquer área, tá? Por isso que eu comentei no início que mesmo aí com essa situação de pandemia, a gente vai dar um jeito, tá? Não vou deixar vocês na mão, não. A gente, se estiver em situação de restrição ainda em maio, a gente marca aqui na empresa mesmo, tá? A gente faz aqui. Não tem problema, não. Beleza, professor. Professor, está ouvindo agora? Ficou melhor? Agora foi, Kleber, agora foi. Tá bom, boa noite, pessoal. Pessoal, a respeito da fase geral, a gente sabe que ela é a base, né, para o restante de toda a temporada e tudo. E, assim, o senhor falou em flexibilidade, exercício de flexibilidade. Caberia um treino funcional dentro dela, para as modalidades esportivas? Não só cabe como deve. Que na realidade, Kleber, o treino funcional ele veio do esporte, ele veio do alto rendimento. E as pessoas adaptaram para a parte prática, né, para usar como emagrecimento, como condicionamento físico, tá? Então é o inverso, tá? Isso começou no alto rendimento. Por quê? Porque ele simula mais a especificidade, o princípio da especificidade ou especialidade, tá? Então na fase geral é exatamente isso que você deve fazer, tá? Ô, Cleber, você conseguiu entender? Sim, entendi, porque tem muita ligação mesmo, porque você consegue transferir os movimentos para o esporte em si, né? Pode especificar bastante. E outra coisa, professor, que eu queria um enfoque é porque como o senhor está focando muito na parte de esporte, né? Mas eu falo mais levando para o lado do pessoal que vai trabalhar com personal trainer, né? Que geralmente vai trabalhar mais em academia, essas coisas. E fazendo aquela periodização ali da planilha, o que caberia ali na fase de recuperação, por exemplo, na fase do período pré-competitivo ali? Quais seriam, assim, que tipo de atividade poderia ser colocada? Não, então, lembra que eu falei que no caso de não atleta não tem esses períodos, o pré-competitivo e o competitivo. Lembra disso? Sim, sim. É que eu vi uma planilha mais ou menos parecida e lá havia, assim, fase de controle. Eles substituíam por fase de controle, entendeu? E nessa fase eles colocariam avaliações, entendeu? Faziam a avaliação das medidas, por exemplo, todas e do rendimento. Espera só um pouquinho, Cléber. Ô, Kleber, você pode encontrar algumas nomenclaturas diferentes, tá? Por exemplo, essa fase geral você pode encontrar como fase básica, como fase de controle, beleza? Acaba sendo a mesma coisa. Aí, por exemplo, o que a gente faz
na parte prática, pensando no personal, tirando o alto rendimento. Né? Não tem competição, não tem período pré-competitivo. Essa parte é uma parte onde a gente trabalha técnica, né, coordenação motora e resistência muscular, beleza? Então, aqui a gente adota pelo menos 30 dias, tá? A literatura coloca aí que em 2 semanas é um período legal, só que eu prefiro adotar 30 dias. Por quê? Considerando que o aluno falta, né? E também o aluno fechou plano, então ele vai ficar um certo tempo. Então, se você faz uma base melhor, bem feita, ele rende melhor quando você chegar na parte específica, onde você vai ter um aumento da intensidade. Ele não vai ficar dolorido no dia seguinte, vai se recuperar mais rápido, vai tolerar melhor o esforço, tá? Você diminui o risco de lesões, tranquilo? Entendi, encontrei. Tranquilo, professor. Entendeu mesmo? Não, entendi, sim, mas é importante ter, né, esse controle, essa semana de recuperação em que possa ser feito isso. Por exemplo, uma pessoa que trabalha para hipertrofia, faz um treinamento para hipertrofia, aí chega a certo ponto que ele para uma semana para fazer a recuperação, né, que é prevista, e depois de 2 meses de treino, por exemplo, faz uma semana de recuperação, e aí nessa semana ele focaria não em treinamento de hipertrofia, mas, por exemplo, um treinamento de força máxima, por exemplo. Não sei se eu estava entendendo mais ou menos. Não, deu para entender sim. É o seguinte, aqui a gente vai chegar na parte de treinamento de força ainda. Só tem um detalhe. Aqui, nessa disciplina, a musculação, né, que é o que eu chamo de treinamento de força, ela envolve resistência, força e potência. Tá? Vocês têm uma disciplina de musculação que trata só da musculação. Então, é a musculação para outros objetivos, né? Para hipertrofia, para redução de pressão arterial, para controle glicêmico. Tem trocentos milhões de modelos de periodização para hipertrofia, tem vários métodos de treino, mas não é o foco aqui, nessa disciplina, tá? Então, a musculação que a gente vai passar tá uma musculação um pouco mais superficial, mais limitada. Porque pensa comigo, futebol, a musculação serve para quê? Força, potência, resistência e prevenção de lesão. Tá? Você não vai treinar um atleta com o objetivo de ganhar massa muscular. Ele pode ganhar? Pode, mas é consequência. Não estou querendo isso. Tá? Então, a gente limita mais a aplicabilidade da musculação nessa disciplina. Beleza? Beleza, professor. Entendi. Obrigado. Talvez... Deixa eu só ver um negocinho aqui. Talvez você já tenha olhado a planilha como um todo, e você vê o que tem ali, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, treinamento de força, então tem resistência muscular, força muscular e potência, não é isso? Isso mesmo, professor. Você chegou a olhar? Pois é, então no alto rendimento, esse é o que a gente trabalha, são os parâmetros funcionais, tá? Agora, quando a gente chega para tratar da musculação, né, falar na disciplina só de musculação, a gente entra em outros pontos, né? Beleza? Beleza, professor. Compreendi aqui agora. Então, tá bom. Valeu, obrigado, professor. Tranquilo. Pessoal, alguém quer comentar mais alguma coisa? Bastante gente aí na aula, graças a Deus. Fala, João, boa noite. Professor, assim, tô com uma dúvida. Eu tava na aula... Tenta falar um pouquinho mais alto aí, João. Eu tava na aula... Tá me escutando? Eu estava na aula anterior, mas tive uns problemas aqui e não consegui prestar 100% aqui atenção na aula. Eu vi que o senhor disponibilizou planilhas, né? E aí a gente baixei aqui e como que vai ser essa montagem dessas planilhas, professor? Porque eu vi aqui que o Kevin comentou que tá preenchendo e tal. E eu fiquei um pouco por fora com isso, entendeu? Gostaria que o senhor, se possível, esclarecer um pouco aí para eu poder entender aí. Pode deixar para o final. Você vai baixar a planilha esqueleto, né, que está as tabelas prontas lá. E a gente vai preenchendo gradativamente, conforme a aula.
entendi. Eu já baixei, já, no caso. Tá? Não preenche tudo de uma vez, não. Tudo bem, professor. Beleza. Beleza. Pode ir preenchendo conforme a aula, né, professor? Então, Você deve preencher conforme a aula, tá? tá. Eu cheguei a pedir para vocês preencherem as semanas. Pediu hoje na aula. As semanas elas vão ser diferentes das que estão aí, tá? Não sei se vocês perceberam isso. Professor, vai considerar contar de janeiro mesmo? E sim, porque tem um mês lá em cima, janeiro. Os Beleza, meses então. começam em janeiro, fevereiro. Aí você vai pegar a primeira semana de janeiro. Não sei que dia que é, que dia que caiu. Que é uma segunda-feira, tá? Beleza. Então, professor, eu estava até analisando na semana em questão. Tá ouvindo, professor? Tô. Eu estava até analisando as semanas em questão do calendário, porque lá, acho que é de 4 no mês, lá conta 4 segundas, né? E no calendário, tipo, tem mês que conta 5 segundas. Então, não vai bater com o final da competição lá, entendeu? É isso que eu tava vendo. Beleza. Isso acontece mesmo, tá? E, o Gleison, deu para entender o porquê que é importante a gente dividir em semanas e não fazer a contagem em meses? Sim, porque senão, for contar em mês, sempre dá algum problema, algum tipo, né? Dá muito ruim. Você tem que fazer a contagem em semanas, tá? Eu já cheguei para trabalhar uma época em time, e aí não é daqui a 3 meses, tá? Quantas semanas? Não, se é 3, não, me dá o dia, tem que fazer a contagem das semanas, certinho, né? Não dá para você, tem 3 meses, 3 vezes 4, 12, você tem 12 semanas, não é bem assim não, essa conta nem sempre bate da forma como a gente imagina, tá? Mas boa colocação a sua. Aí esse é o motivo. Depende do calendário também, às vezes, né? Que de vez em quando o calendário também não é conforme que a pessoa passa e tudo mais, depende do calendário. Deu problema lá no final, foi? Da competição? Foi, não fechou a data de segunda, acho que falta mais 2 segundos para preencher. Não deu tudo, entendeu? Eu acho que lá tem 24 segundas e aqui no calendário deu 26, então ficou faltando mais 2 segundos, entendeu? Não, você... Tá, eu vou ter que... É porque assim, ó, como na planilha, ela tem a cada semana, a cada mês tem 4 segundas. Tá lá dividido, que eu tava analisando. E tem mês, agora olha o calendário, tem mês que tem 5 segundas, tem mês que tem 3 segundas, 4. Então passou do cronograma lá que tem. Beleza. Na hora de preencher. Tá vendo que não dá para copiar e colar? Deixa eu só ver aqui quem o Henrique escreveu. A gente está perguntando quem faz 2 treinos por dia, um de força e um aeróbico, por exemplo, dividiria nessa mesma periodização de progressão de carga nos 2? Claro, sim, a gente vai falar sobre isso ainda. Sobrou 2 dias, né, Kevin? Beleza. Mas não tem problema não, mantenha do jeito que está aí, tá? Pessoal, mais alguém? Comentar alguma coisa? Professor, Oi, Ariel, fala aí. essa questão que o senhor falou aí da periodização, tudo, para dividir em semanas também, eu estava até fazendo um curso e uma das coisas que mostram no curso, que em vez de ficar dividindo mensalmente, tipo, você montar já o treinamento em meses, para você dividir exatamente assim em semanas, por conta dessas coisas que o senhor falou, né? Aluno faltar, ter algum problema pessoal, acontecer alguma coisa, assim você consegue ir ajustando e adaptando o treinamento, né, para poder conseguir chegar no objetivo final. E vai acontecer, né? Vocês estão colocando a situação do personal, né? Ele não vem, ele não recebe para isso, né? O treino não é prioridade na vida dele, tá? Então, se ele tiver um médico, ele vai desmarcar contigo, né? Se ele tiver
qualquer outra coisa, ele acaba desmarcando aquela sessão de treino, tá? É diferente do atleta, né? O atleta é obrigação dele, ele vive para aquilo, tá? Então ele vai seguir fielmente a padronização que você colocou. Agora, em regra, não existe uma padronização específica para personal trainer, né? Para qualidade de vida, em regra, não existe. O que a gente faz? Né? O que os autores fizeram no tempo? Eles adaptaram essas planilhas convencionais de treino. Vocês podem fazer isso. Só depende mais da habilidade de vocês, de fazer esse tipo de adaptação, né? No personal, eu sou um apaixonado da periodização ondulatória. Não sei se alguém já fez musculação, a disciplina, se falaram sobre ela para vocês. Tá? Mas aqui é outra situação que a gente está trabalhando. Chegou a ver, Ariel, essa questão da periodização ondulatória? Não, professor, não consegui pagar ainda a musculação. Não... Tô tentando pagar, mas como não tá abrindo por conta da pandemia, eu acabei nem fazendo. Então, vocês vão estudar isso, né? Aí, assim, quando eu falo que eu sou apaixonado por isso, não é nem questão de resultado, de eficiência, não é só isso, é porque é um modelo de periodização que estimula o aluno a vir a treinar, né? Pois, a nível de curiosidade, vocês podem dar uma pesquisada aí, ele é mais atrativo, né? Periodização ondulatória. Certinho, Ariel? Certinho, professor. Tranquilo, Matheus. Quem tiver reunião de estágio, pode ir lá, pessoal. Gente, mais alguém? Tô achando vocês pouco participativos hoje, hein? Gente, ninguém mais? Aline, André, Andressa, Daiane. Pode falar, Gleice. No caso, assim, quando começa a chegar no período competitivo do atleta, beleza. Aí começa o período competitivo do atleta e ele tem o que? Ele tem, no mês, ele tem 2 semanas de treinamento. Tranquilo. 2 semanas, 2 semanas de competição. O treino dele, no caso, quando ele não tiver em competição, ele vai ter 1 semana de treino, 1 semana de competição, semana de treino, semana de competição. Vai ser mais intenso, no caso, o treinamento dele, já que já está à beira da competição, no caso? Sim, vai ter acho que é a próxima aula já, que a gente entra nas semanas, né? E aí, você já deve ter visto ali aqueles microciclos, né? Eles têm um nome, eles têm uma característica, e eles têm, como é que eu posso dizer? Ali de segunda a sábado, né? O que você deveria fazer em relação a volume e intensidade? Então, os micros pré-competitivos têm uma característica, né? Que característica é essa? Treino intenso, simulando a competição, né? Por exemplo, numa terça, numa quarta, um treino leve, né, com mais volume. Na quinta, né, um treino mais intenso. Na sexta, recupera. No sábado, a competição. Seria mais ou menos isso. Tá? Então, são características dos microciclos. A gente vai estudar isso ainda, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente tem que meio que alternar o tipo de intensidade que vai dar para ele, né? Não pode botar uma intensidade tão alta, senão também na competição ele não vai aguentar, né? Então, tem que recuperar, aumentar um pouco a intensidade, recupera, aumenta, aí prepara para a competição, certo? Sim, é isso aí mesmo. Agora, tem que estar organizado essa planilha, né? E tu colocou uma situação hipotética, né? De que tem uma competição. Isso é mais tipo de esporte individual. Você tem uma competição, uma semana sem, aí na outra semana tem competição de novo, não é isso? Isso, e no caso seria o quê? Umas 2 competições no mês, no caso, entendeu? Sim, aí tem esporte que você tem uma janela de competição de 15 dias, entendeu? Então, assim, é muito complicado encaixar teoria em tudo, né? Mas aí a gente vai o quê? A gente vai adaptando. Por exemplo, cara, o futebol é um esporte que foge muito à teoria, né? Você para pensar, os caras têm um mês de treino.
antes da competição principal. Um mês é muito pouco, tá? Não é suficiente. O preparador físico, né, o técnico, ele tem que estar consciente que os caras não vão chegar bem após um mês de treino, é muito pouco tempo, tá? E que eles demoram 2, 3 meses para entrar em forma mesmo, né, para render o esperado, tá? O complicado também é que tem várias situações também, tem situação de várias competições também, né, que eles têm que lidar com preparo físico, às vezes é desgastante demais, aí o treinador físico tem que se rebolar ali para poder fazer os atletas renderem, né, então isso que é várias situações que o atleta e o preparador físico passam durante as competições também. Não tenha dúvida, eles sofrem bastante, né, por quê? Porque nesse caso, o atleta ele tem que estar muito bem condicionado, porque o corpo ele tem que se recuperar, né? O que eu quero dizer com isso? Imagina hoje, a gente tem 31 pessoas aqui, se a gente for jogar uma partida, né, de meia hora, todo mundo está sedentário aqui, um exemplo, está mal treinando musculação, fazendo aquela corridinha, cara, vai acordar amanhã todo mundo dolorido, vai ficar sábado, vai ficar domingo, vai ficar segunda, vai demorar muito para se recuperar, né? Porque a gente não está adaptado para isso. Então, o desafio nessa modalidade é o quê? É treinar, preparar o corpo, ele vai ter o jogo, ele vai ter que se recuperar, ele vai ter pouquíssimo tempo até uma nova partida, né? Até uma nova competição, né? O calendário é muito, entre aspas, assim, muito poluído de jogos, né? O tempo de recuperação é muito curto, né? Aí você vê que os caras trocam de treinador sempre, né? Ali no decorrer. Cara, às vezes o treinador faz um bom trabalho, não é nem pela questão física do treino, é mais isso aqui, ó. É mais pelo psicológico, pela conversa, pelo motivacional que a gente viu lá no início, que isso faz diferença. Tá? Por que eu tô colocando isso? Porque ele tem quase nada para treinar, né? O time jogou quarta, né? Ele assumiu na quinta, tem jogo domingo, ele vai fazer o quê? Quinta, sexta e sábado, o que ele vai mudar, né? Então, às vezes o resultado que alguém consegue, algum treinador, é mais por viés psicológico mesmo, motivacional, recuperando a confiança da galera, tá? Beleza, Michele. Tranquilo, Gleice? Tranquilo, pessoal, deu para compreender certinho. Tá, aí a prova, a gente vai até os microciclos, tá? A gente vai discutir cada um deles, falar sobre as sessões de treino. Pessoal, mais alguém? Um comentário? Pessoal que sempre fala bastante, Aline, Daniele, Débora, Fernanda, Janaína. Prof, boa noite. Oi, Janaína, boa noite. Boa noite, está tranquilo para mim. Eu só fiquei na dúvida por conta que eu não imprimi, não consegui imprimir como é que é? Planilha. Isso, a planilha que você colocou lá, mas eu tirei print, eu ia até começar a escrever aqui no meu celular, porque eu só consigo no trabalho imprimir, aí eu não esqueci. Mas tem que já colocar as semanas lá, né, que eu vi que os meninos estavam falando aí, eu não consegui fazer isso. Já era para ter imprimido isso aí umas 2 aulas atrás, né? Eu esqueci, mas tá tranquilo, eu vou tentar escrever ela daquela forma no meu caderno e preencher, tá bom? Então tá bom. Professor, Pode falar, Ariel. necessariamente tem que imprimir, porque, tipo, no caso eu não imprimi também, mas eu tô preenchendo ela no decorrer das aulas usando um programa no celular. Quando a gente entrar nessa parte de prescrição de treino, né, treino de força, treino cardiopulmonar, é interessante estarem com ela impressa, que vocês vão fazer umas anotações atrás, né? Mas quem estiver utilizando aí do computador e achar que tá legal, não tem problema não, tá? Mas querendo ou não, se você puder imprimir... Tá, beleza, só vou imprimir então. Pessoal, mais alguém? Henrique, Ivo, João, Juliana...
Professor, boa noite. Fala, João, boa noite. O senhor deixou algum vídeo disponibilizado agora à noite? Deixei. Deixou? Beleza. É que como eu cheguei agora em cima, né? Cheguei 8 horas em casa, eu não tinha visto ainda. 3 a 4 lá, tá? Tranquilo, professor. Obrigado. Professor, tenho mais uma dúvida. Pode falar, Cleber. A gente vai colocar em prática algum desses treinamentos da parte geral e específica? Todos eles. Vamos pôr em prática, né? Todos eles. Não, era só isso. Foi o que eu comentei no início aqui. A gente teve uma reunião no final de semana passado com a direção, e aí me parece que suspenderam, né, algumas atividades práticas lá na instituição, mas aí eu vou conversar com a Érica, né, porque na nossa carga horária a prática entra para maio, no plano de ensino, e se não tiver, né, se a gente não tiver numa situação diferente, aí a gente marca aqui na empresa mesmo, né, para fazer a nossa carga horária prática aqui, sem problema, beleza? Beleza, então. Aí tem a parte da grama sintética aqui, tem a parte de musculação, tá? Problema não. O Henrique perguntou aqui, na fase geral do período pré-competitivo, você mantém o mesmo volume e intensidade? Calma aí, vamos com calma, né? Ó, eu tenho fase... Tem que reformular essa pergunta aí, Henrique. E porque assim, ó, um pouquinho de cuidado com essa questão de manter mesmo volume, manter mesmo intensidade. Lembre-se do princípio da sobrecarga, tá? Ou da progressão das cargas de treino. Beleza? Para a gente melhorar os resultados, a gente tem que fazer o quê? Com a carga de treino, tem que progredir, tá? Então, dificilmente a gente vai estagnar em mesmo volume ou mesmo intensidade, tá bom? Pessoal aqui de baixo, nada. Kevin, Juliana, Meriana, Natasha, Paulo, Rayane, Thiago. Tô de boa, prof. Tô na paz. Tá caminhando, Rayane? Eu tava vindo aqui pra sala, que eu tô numa enxaqueca da porra. Entendo, sei como é que é. Ô, Henrique, aí é a preparação geral, né? Você tem um período preparatório que ele é dividido em 2 fases, né? Uma fase geral e uma específica. É isso aí mesmo, Kevin. Se não tiver progressão de carga, você não tem quebra de platô, né? Você não tem a melhoria, você não supercompensa, né? Você se adapta naquela carga, o que que acontece? Você não consegue mais gerar o dano, que é a queda da performance aguda para ganhar depois, você se adapta, né? Professor, no caso, mesmo sendo na fase de pré-competitivo, vai ter que ter a mudança de estímulo, né? Vai ter que mudança de volume, intensidade, essas coisas, né? Mesmo sendo naquela fase de pré-competitivo, igual o Henrique perguntou aí, eu acredito que sim. Sim, mas é isso mesmo. Ó, eu vou falar para vocês, na parte prática, o que dá mais trabalho é a parte geral específica, tá? Por quê? Porque envolve muito da criatividade, muito da habilidade do treinador, e ele pega isso com o tempo, né? O pré-competitivo não tem o que fugir, não tem muito o que fazer, né? Você vem de uma janela de treino e você vai para o jogo, só que é jogo amistoso, né? Jogo simulado, competições simuladas, né? Chegou no competitivo, é a competição em si, tá?
Então, esses dois momentos, eles são, em regra, mais tranquilos, tá? O geral específico é que dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, a gente vai trabalhar todos eles, mas nem se preocupem tanto com essa parte pré-competitiva e competitiva, que vocês vão ver que é mais simples, tá? O problema é chegar numa pré-competição sem você ter feito o trabalho adequado, aí ferrou, né? Para você recuperar isso até uma competição fica difícil, beleza? Tranquilo. Mais alguém? André, Aline, Andressa, Daniele. Sim, o Henrique, na progressão é sempre, a progressão na realidade ela é semanal, tá? Só que no primeiro momento você utiliza a progressão da carga com base no volume, tá? E na parte específica você começa a priorizar a intensidade do treino, tá bom? Pessoal, mais alguém? Pode falar, aproveita, tira dúvida aí, quem não falou. Eu acho que muita gente não assistiu a aula hoje, hein? Você conseguiu assistir hoje, Aline? Assisti só um pedaço, professor, só o início do segundo, até o segundo vídeo. Você conseguiu imprimir a planilha? Não, mas eu vou imprimir. É que eu tô saindo pouco de casa e eu tô sem tinta na impressora, professor. Entendi. Mas essa semana daí eu vou providenciar. Tá, pessoal, Ô, Jana, o meu também tá falhando, o meu Meet. A Janaína perguntou ali, professor. O meu tá caindo direto também. Mas eu tô te ouvindo bem, viu? Não, mas é que a Janaína perguntou ali se tem mais alguém falhando. Ah, se o Meet não tá falhando? O meu fica caindo. Olha, o meu aqui tá tranquilo, a internet tá boa. Acho que é mais a internet de cada um, tá? Pessoal, um conselho que eu dou para vocês, vocês podem começar, eu fiz isso na minha graduação, a montar planilhas no Excel, tá? Para quê? Porque você eu já sabia o que eu queria, né? Que eu queria trabalhar como personal, enfim, mas vocês já podem começar a fazer isso, tá? Que é montar a planilha. Aí você monta conforme a tua habilidade, você vai melhorando a planilha, né? Já para facilitar o teu trabalho, beleza? Então, lógico, a partir do que a gente está estudando aqui, tá? Você começa a fazer isso. Aline, Thalita. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, eu tô saí um pouquinho tarde do trabalho, mas eu tô assistindo a sua aula, já tô no segundo vídeo já. Beleza, Não beleza, deu galera. tempo de eu entrar no Blue no horário do almoço. Na hora do almoço, a aula não estava disponível, não. Tava, não? Ah, Não. então... A partir das 18. Ah, por isso, então. Aí eu tô no segundo vídeo assistindo aqui, mas se eu tiver alguma dúvida, quando eu terminar de assistir, eu mando pro senhor. Fechou. André, tudo bem, André? Tudo bem? Você conseguiu assistir a aula? Não consegui assistir ela, não. Tava jantando, por isso que eu corri aqui rapidão. Beleza. Não consegui assistir, não. Então tá bom, tranquilo. Qualquer dúvida, depois você assistir, você manda lá no WhatsApp, tá? Tranquilo, beleza. Andressa, tudo bem, Andressa?
Boa noite, professor. Tudo? E hoje, Então, conseguiu? eu estava vendo isso agora, mas a planilha eu já imprimi já. Começou a fazer, a preencher? Tô tentando. Então tá bom. É que na aula aqui, pessoal, na aula prática, vocês têm que estar com ela, né? Seja no computador, seja no tablet, não sei. Mas é interessante que vocês estejam de posse dela, tá? Porque senão, o que eu vou fazer no dia, né? Pessoal, fazer os... Pode falar, Janaína. Eu vou agilizar a minha, tá bom? Aí qualquer dúvida eu pergunto para você. Tá bom, fechou. Pessoal, de nada, tem muita gente que não assistiu a aula, tá? Vamos encerrar então, pra vocês aproveitarem para assistir, melhor coisa, para não deixar acumular conteúdo. Tá? Aproveita aí, cara, quem tá com... Os vídeos não são longos, tá? Quem tá com conteúdo pendente, não deixa acumular, beleza? Tô fazendo o possível aqui para tornar o conteúdo mais claro, né? Eu sei que não é fácil entre as circunstâncias que a gente está passando, mas tentando trabalhar da melhor forma possível, só que eu preciso da colaboração de vocês, tá? Vocês têm que vir em sequência, vocês têm que acompanhar o ritmo, tá bom? Certinho, pessoal? A gente vai encerrar então, aí vocês aproveitam esse momento aí, tá? Para assistir o restante da aula. Tranquilo, professor. Obrigado aí, valeu. Obrigada. Valeu, professor. Boa noite.